A paz do Senhor, meu querido aluno, minha querida aluna em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Jefferson Keida. Estamos estudando a palavra de Deus, não é mesmo? É importante sempre lembrarmos que esse curso ele não tem por objetivo o aprofundamento, ou seja, uma forma exaustiva, o estudo de cada um dos livros da palavra de Deus, mas tem sim os comentários, onde nós colocamos com pontos importantíssimos para o nosso aprendizado, para melhor entender a palavra de Deus, assim como também imagens, vídeos e alguns outros recursos que às vezes a tecnologia de hoje nos permite colocar, né, como alguma animação, para que você possa entender um pouco mais da palavra de Deus e entender melhor do assunto que nós estamos tratando. Hoje vamos dar início a um novo livro, o livro de Esther. O livro de Esther. Esse livro importantíssimo da palavra de Deus, que embora não traga em nenhum versículo dele, é o único livro da palavra de Deus que não traz em nenhum dos versículos a palavra Deus. No entanto, esse livro foi canonizado porque ele tem algo muito importante. Ele expressa não só a vida do povo judeu de uma forma peculiar, mas também traz a instauração ou o início da festa do Purim. É uma festa de agradecimento a Deus por tudo quanto ele fez naqueles dias. Vamos ver então, a partir do capítulo 1 do livro de Esther. Esther 1:1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esse rei Assuero, não se tem, dentro da história, eu pesquisei bastante sobre isso antes de trazer aqui, não se tem 100% certeza que rei foi esse, em que época que ele viveu. Embora que a história registra que isso tudo aconteceu no ano 479 a.C., mas os nomes eram diferentes. Se tem como uma base que provavelmente foi o rei Xerxes da Pérsia que estava reinando aqui, e não Assuero. Então não se sabe exatamente de onde foi tirado esse nome Assuero, como que se deu, mas acredita-se que tenha sido então o rei Xerxes. Esther 1, verso 2. Que assentando o seu rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, Esther 1:3, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Duas coisas aconteciam frequentemente naqueles reinos antigos. Uma era a guerra e a segunda era os banquetes, as festas. Então isso era algo bastante comum. Quando não estavam em guerra, estavam fazendo banquetes, estavam fazendo festas. Esther 1, verso 4. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias, 6 meses de festa. Imagina o que foi isso naqueles dias. Se você vai a uma festa hoje de casamento, ou uma festa de aniversário, ou alguma outra festa que às vezes as pessoas fazem, e você vê aquela abundância de alimentos, aquela riqueza dos detalhes na decoração, aquela beleza, a forma como os convidados vêm vestidos, então fica toda aquela pompa, aquela coisa bonita, né? Qualquer um gosta de ir numa festa dessas, para pelo menos dizer, olha, eu estive lá e foi realmente alguma coisa fantástica, mesmo que você não aprecie tudo que muitas vezes é servido ali, mas você se sente bastante orgulhoso, bastante orgulhoso, bastante feliz pelo fato de estar naquela festa, ou ter ido naquela festa. Agora imagine uma festa dessas de 180 dias. Lembrando que naqueles dias antigos, para vocês terem uma ideia, não era essa questão da comida tão contada como nós temos hoje. Era um pouco, pastor Jefferson, mas eu vou em festa, a comida
é sobeja, é abundante. Mas você sabia que em média, o cálculo que se tem de uma pessoa adulta, o que ela vai comer numa festa, é o máximo em torno de 1,5 kg, não chega nem a 2 quilos de comida, máximo 1,5 kg, às vezes 1,3 kg, às vezes 900 gramas. Essa é a média que as pessoas comem. Esta é a média. Então, quando o organizador de banquetes, ele vai fazer o levantamento de quantas pessoas vão vir, ele já sabe, em média, quantos quilos de comida vão ser consumidos naqueles dias, ou melhor, naquele dia. Então, já se tem mais ou menos uma ideia disso aí. Só que antigamente, e aqui tem um ponto bem curioso, antigamente, talvez ainda não tanto nesse tempo, mas antes disso, com certeza, mas aqui também já vinha, com certeza acabava dando continuidade, se estimava até 25 quilos de comida por pessoa. Exatamente isso que eu falei. Não são nem 10 vezes, são mais de 20 vezes do que, em média, quando se fala de 1 quilo, digamos assim, aproximadamente, são mais de 20 vezes do que é estimado hoje. Então, imagina a quantidade de comida que tinha naqueles dias. Lembrando também que tinham outros problemas, que eles não tinham os sistemas de refrigeração como nós temos hoje para guardar o alimento. Então as comidas vinham e tinham que ser frescas, ou seja, cortadas e feitas naquele dia, porque no dia seguinte já com certeza começava a deterioração. Então isto realmente era um banquete gigante. Estamos falando de um banquete gigante, de algo realmente que chamava a atenção. Ester 1,5. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Aqui é um outro banquete também. Ou seja, terminou de 180 dias, ele fez um outro. É por isso que eu falei agora há pouco, quando não era guerra, era festa. Ester 1,6. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul, e branco e preto. Ester 1,7. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Em outras palavras, eles estão dando a ideia que o negócio foi fantástico. Quando ele diz assim, os copos eram diferentes uns dos outros, é porque cada copo foi feito de uma forma artesanal e pessoal. Ou seja, não se misturavam os copos, era uma coisa personalizada, foi uma coisa fantástica. Ester 1,8. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei, expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Ester 1,9. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Aqui já estamos falando, nesse primeiro capítulo, já de 3 banquetes. O banquete geral, de 180 dias, o banquete para o povo, de 7 dias, e aqui um banquete especial que a rainha Vaste dá para as mulheres. E era permitido isso naqueles dias. Se a rainha quisesse, ela poderia fazer um banquete à parte, e foi exatamente isso que ela fez. Ester 1,10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abactá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, Ester 1,11, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Isto era um costume também naqueles dias, não só que o rei tivesse uma linda mulher, mas também que tivesse várias mulheres, além das concubinas. Isso tudo, como já foi falado em diversas aulas anteriores, era comum naqueles dias, se a pessoa tinha posses, ter várias mulheres. A pessoa mais pobre tinha apenas uma mulher. Aquele que tinha classe média geralmente tinha 2, 3 ou um pouco mais. Mas quando se tratava de um rei, estamos falando de uma quantidade bem maior. Lembrando que
Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, ele queria mostrar realmente o poder que havia no seu reinado, a ostentação, a riqueza, a capacidade que ele tinha para gerenciar todas essas coisas. Era uma situação mais de aparência do que propriamente de qualquer outro sentido. Esther 1, verso 12. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. É interessante o ser humano que, quando ele tem muito poder, não todos, graças a Deus, mas em geral acontece assim, o ser humano, quando tem muito poder, ele não está acostumado a receber um não. Para ele é o poderoso e todos têm que dizer sim, porque isso sustenta o seu poder. Quando alguém se levanta e diz não, aquilo é um choque violento, porque todos os demais estão sempre abaixando a cabeça e dizendo sim. E quando alguém se levanta e diz um não, é uma afronta. E isso tem consequências gravíssimas. Lembrando que a palavra do rei era a última palavra. É diferente de um regime democrático, que a palavra no presidente não quer dizer que seja a última palavra. A palavra no presidente muitas vezes vai para um congresso, vai para um senado, e então depois é estudado tudo aquilo que ele falou para ver se é aprovado ou não. Isso no regime democrático. Já no regime monárquico a coisa é bem diferente, e ainda mais nesses dias. Nesses dias aqui a palavra do rei, então, falou, está falado e acabou, não tem como contestar. Esther 1,13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Isto aqui é mais uma coisa interessante, que o rei tinha sempre seus conselheiros, e além dos seus conselheiros tinha o poder religioso. Por isso a adoração de tantos deuses, por isso que os sacerdotes estavam sempre presentes, por isso os profetas se manifestavam, porque o rei buscava, existia o elemento místico, aquela aura de misticismo, aquela aura de dependência, né, de saber o invisível, para que pudesse tomar então as definições, as decisões de uma forma correta. E aqui ele consulta também o quê? Aos sábios, né, os conselheiros que estavam junto ao rei. Esther 1,14. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. Esther 1,15. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaste por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Esther 1,16. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Esther 1,17. Porque a notícia do que o que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, a rainha Vaste, porém ela não veio. Esther 1,18. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. As palavras que ele estava falando são verdadeiras, porque estava faltando com respeito e, ao mesmo tempo, estava dando um péssimo exemplo para todo o restante do povo. Naqueles dias a situação era muito grave se levantar contra um rei e uma mulher querer ter autoridade acima de um rei, porque no momento que ela estava desprezando a autoridade dele, está dizendo: eu sou de igual para igual e eu posso dominar também, coisa que não funcionava naqueles dias. Esther 1,19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue a saber, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Em outras palavras, seja deposta. Esther 1,20. E ouvindo o seu mandado que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Esther 1,21. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã.
Esther 1:22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. É interessante que essa atitude que Vasti, a rainha Vasti, tomou naquele dia, acabou abrindo uma oportunidade para que Esther entrasse em cena. Muitas vezes os sentimentos, e aqui nós vemos a ação de Deus, a palavra de Deus nos diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ou seja, os sentimentos, os pensamentos estão nas mãos de Deus. Deixa eu lhe falar alguma coisa rapidamente, porque o nosso tempo aqui praticamente já está esgotado, mas é importante antes de finalizarmos o capítulo 1 você guardar isso. Os teus pensamentos muitas vezes são motivados pela vontade de Deus. De fato, se avaliarmos bem, tudo está no controle do Senhor. Todas as coisas. É só estudar um pouco mais a fundo e você vai entender que até mesmo os teus pensamentos, eles vêm somente pela permissão divina. E pelo fato de haver essa autoridade suprema que é o Senhor, que está cuidando de todas as coisas, ele permite intenções, ele permite pensamentos, ele permite decisões como esta que aconteceu. O rei querendo a presença da rainha e a rainha se recusando ir à presença do rei. Houve dois sentimentos e houve um confronto. E isto era tudo a mão do Senhor para abrir uma porta para uma nova rainha. Interessante, não é mesmo? Que Deus te abençoe, meu aluno, minha aluna. Aqui encerramos o capítulo de número 1 do livro de Esther. Fique na paz de Deus. Até a próxima aula, se Deus, é claro, assim nos permitir.